Por que é que Richard Boone não compareceu no funeral de John Wayne? Richard Boone nasceu Richard Allen Boone, a 18 de junho de 1917 em Los Angeles, Califórnia. Boone vinha de uma família com raízes profundas na história americana. O seu pai, Kirk Boone, era advogado corporativo e a sua mãe, Cecile Boone, nascida Beckerman, era descendente de imigrantes judeus. Richard era sobrinho de 7ª geração do famoso pioneiro Daniel Boone. Uma ligação que prenunciou o seu futuro ao interpretar heróis estoicos do Velho Oeste. Os primeiros anos de Boone foram moldados por uma educação clássica e por um espírito rebelde. Frequentou a Universidade de Stanford para estudar arte. Mas a sua carreira acadêmica foi interrompida devido às notas baixas. Isso não diminuiu a sua ambição. Exerceu uma série de trabalhos temporários desde o trabalho em campos petrolíferos até ao boxe, antes de se alistar na Marinha dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Boone serviu com distinção como artilheiro aéreo no Teatro de Operações do Pacífico, ganhando reputação de bravura e determinação. Qualidades que mais tarde se refletiriam nas suas personagens no ecrã. Após a guerra, Boone estudou representação com o auxílio do programa G.I. Bill no famoso Actors Studio em Nova York, onde treinou ao lado de outras estrelas em ascensão da época. Boone iniciou a sua carreira de ator no teatro e em papéis secundários no cinema no final da década de 1940 e início da década de 1950. A sua voz grave e imponente e os seus traços marcantes tornavam-no perfeito para personagens duras e autoritárias. Ganhou maior reconhecimento em filmes como O Manto Sagrado 1953 e Dragnet 1954. Mas foi o seu papel como Dr. Conrad Steiner no inovador drama médico Medic 1956 que o tornou um nome conhecido em todo o país. Esta série foi uma das primeiras representações realistas da vida hospitalar na televisão e demonstrou a capacidade de Boone para lidar com material emocionalmente denso, com dignidade e seriedade. No entanto, foi o papel de Paladin na clássica série de Western Have Gone Will Travel 1963 que solidificou o seu lugar na história da televisão. Como o cavalheiro pistoleiro que citava Shakespeare e levava um cartão de visita com um cavalo de xadrez estampado, Boone criou uma das personagens mais icônicas da televisão. A série foi um sucesso comercial e de crítica com 6 temporadas e catapultou Boone para o estrelato nacional. A sua interpretação foi uma mistura perfeita de inteligência, ameaça e compaixão, captando o complexo espírito do oeste americano do pós-guerra, fora da televisão. Boone também teve uma carreira cinematográfica significativa. Protagonizou vários filmes notáveis, entre os quais The Tall T, 1957, com Randolph Scott. Rio Conchos, 1964. Big Jake, 1970. E Um ao Lado de John Wayne e The Warlord, 1965, com Charlton Heston. Nestes papéis trouxe um sentido de realismo e intensidade, interpretando frequentemente antagonistas ou heróis imperfeitos que lutavam contra os seus demônios interiores. Boone possuía uma notável capacidade de humanizar até as personagens mais insensíveis, conferindo-lhes uma profundidade e complexidade que mantinham o público cativado. A sua presença em cena era magnética. Conseguia dominar uma cena com um simples olhar ou uma subtil inflexão na voz. Na década de 1970, Boone mudou-se para o Hawaii e envolveu-se com o teatro local e a produção televisiva. Tentou também lançar uma nova série chamada Hack Ramsey, de 1972 a 1974,
uma mistura singular de western e drama policial forense dos primórdios da televisão, onde interpretava um pistoleiro veterano que se torna um investigador criminal moderno. Embora de curta duração, a série foi inovadora e destacou o interesse contínuo de Boone por papéis que desafiavam os estereótipos convencionais. A vida pessoal de Richard Boone foi marcada por 3 casamentos, cada um deles refletindo um capítulo diferente da sua vida agitada e multifacetada. O seu primeiro casamento foi com Jane Hopper, com quem se casou em 1937. Esta união, no entanto, foi relativamente curta e terminou em divórcio em 1940, período que coincidiu com as primeiras transições de carreira de Boone e com as incertezas da América pré-guerra. Quase uma década depois, em 1949, Boone casou com Mimi Kelly. Tal como o primeiro casamento, também este foi breve, terminando em 1950. Só em 1951 é que Boone iniciou aquele que viria a ser o seu casamento mais duradouro e estável com Claire McAloon. A parceria entre ambos durou até a morte de Boone em 1981, estendendo-se por 3 décadas e servindo de base para a sua vida privada. Juntos tiveram um filho, Peter Boone. Peter seguiu brevemente os passos do pai na indústria do entretenimento e chegou a aparecer como ator infantil em vários episódios da icônica série televisiva do pai Have. Gun Will Travel, um testemunho do forte laço familiar e profissional entre pai e filho. Em 1963, Boone sofreu um grave acidente de viação que o deixou ferido. Embora os detalhes específicos sobre a extensão dos seus ferimentos permaneçam escassos nos registros públicos, o incidente marcou um momento significativo da sua vida, interrompendo as suas atividades profissionais e exigindo um período de recuperação. O acidente serviu como um lembrete da mortalidade de Boone e pode ter contribuído para o seu crescente interesse em atividades para além de Hollywood, incluindo a escrita, o ensino e o envolvimento comunitário. Em 1970, Richard Boone fez uma grande mudança de estilo de vida ao mudar-se do Hawaii, onde vivia anteriormente, para St. Augustine, na Flórida. Esta mudança marcou um novo capítulo na sua vida, definido menos pela agitação dos sets de filmagem e mais pelo envolvimento cultural e pelo desenvolvimento artístico regional. Em St. Augustine, Boone envolveu-se ativamente com a produção teatral anual da cidade Cross and Sword, um drama musical que conta a história da fundação da Flórida pelos colonizadores espanhóis. Boone trouxe a sua formidável presença em palco e a sua experiência como ator para a produção e manteve-se intimamente ligado a ela até pouco antes da sua morte em 1981. A sua participação em Cross and Sword destacou a sua contínua dedicação às artes performativas, mesmo quando se distanciava do cinema e da televisão convencionais. As contribuições de Boone para a vida cultural da Flórida foram formalmente reconhecidas no último ano da sua vida, quando foi nomeado embaixador cultural da Flórida. Este título honorário reconheceu os esforços de Boone para promover as artes e apoiar as iniciativas culturais locais em todo o estado. O seu papel incluía aparições públicas, palestras e defesa das artes performativas, particularmente o teatro. A nomeação não foi apenas um reflexo do estatuto de Boone como ator consagrado, mas também do seu profundo empenho em enriquecer as comunidades em que viveu. Durante a década de 1970, a energia intelectual e criativa de Boone encontrou na escrita uma outra forma de expressão. Escrevia uma coluna de jornal intitulada It Seems to Me, Parece-me, publicada num pequeno jornal local gratuito chamado The Town and Traveler, a cidade, e O Viajante. Na sua coluna, Boone partilhava reflexões pessoais, comentários sociais e divagações sobre temas que iam desde a indústria do entretenimento a questões culturais e políticas mais amplas. A coluna mostrava um lado mais introspectivo de Boone, revelando o seu humor, a sua reflexão e as suas opiniões muitas vezes diretas.
Embora o jornal tivesse uma circulação limitada, os escritos de Boone eram apreciados pelos leitores e foram preservados em parte na Sociedade Histórica de Santo Agostinho, onde permanecem cópias arquivadas no seu arquivo biográfico. Além de escrever e representar, Boone também dedicava tempo a contribuir para a comunidade através da educação. No início da década de 1970, especificamente entre 1972 e 1973, desempenhou funções de professor convidado no Flagler College, em St. Augustine. Aí, ministrou workshops de representação e palestras para estudantes interessados em teatro e cinema. Estas aulas permitiram a Boone partilhar a sua vasta experiência profissional com uma geração mais jovem e demonstraram a sua dedicação em nutrir talentos emergentes. Alunos e professores recordavam Boone como um professor envolvente e apaixonado que trazia conhecimento prático e seriedade para a sala de aula, enquanto muitos atores da era dourada de Hollywood mantinham pelo menos uma civilidade superficial entre si. Richard Boone nutria uma animosidade particularmente intensa e profunda por uma das figuras mais imponentes da indústria, John Wayne. Embora ambos fossem gigantes do gênero western e tivessem construído carreiras interpretando personagens rudes e moralmente complexas nos bastidores, o desprezo de Boone por Wayne não era segredo para aqueles que trabalhavam de perto com eles. A raiz do ódio de Boone ia para além dos simples choques de personalidade. Tratava-se de uma diferença fundamental de valores de temperamento e, talvez, de ego. Boone, um ator de formação clássica que estudou sob o lendário método Stanislavski e ganhou a reputação de ser profundamente intelectual e melancólico, considerava frequentemente as interpretações monótonas de Wayne e a sua presença no ecrã grandiosa e patriótica, simplistas e artificiais. Disse que Boone uma vez zombou da ideia de Wayne ser chamado de grande ator, referindo que Wayne estava sempre apenas a interpretar-se a si próprio. As diferenças políticas alimentaram ainda mais a animosidade entre eles. Boone, conhecido pelas suas visões políticas progressistas, ficou horrorizado com a postura ultraconservadora de Wayne e com o seu apoio declarado ao Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, que tinha incluído muitos atores nas listas negras durante a era McCarthy. Boone considerava as ações de Wayne não apenas ignorantes, mas perigosas. Vendou-as como contribuintes para uma cultura de medo e repressão em Hollywood. Wayne, por outro lado, via Boone como um encrenqueiro pretensioso, alguém que se levava a si próprio e a sua arte muito a sério, e que não demonstrava o devido respeito pelos valores americanos. As suas interações no set, particularmente durante as filmagens de O Álamo em 1960, eram notoriamente tensas. Boone tinha sido escolhido para o papel do General Sam Houston no projeto Passion Project de Wayne. Wayne realizou, produziu e protagonizou o filme. Boone irritou-se com a realização de Wayne, considerando intolerável a sua falta de formação formal em cinema e o seu estilo de liderança autocrático. Segundo os relatos, questionava constantemente as escolhas de Wayne, abandonando frequentemente o set abruptamente ou recusando-se a interpretar as falas da forma que Wayne queria. Os membros da equipa descreveram a atmosfera entre os dois como carregada de ressentimento, com Boone a fazer comentários mordazes nas costas de Wayne. E Wayne a ameaçar substituí-lo. Boone também se mostrava incomodado com o que considerava ser a postura agressiva de Wayne, tanto dentro como fora das câmaras. Enquanto Wayne se rodeava frequentemente de bajuladores e se deleitava com a sua fama, Boone era conhecido por procurar papéis complexos e introspectivos, preferindo a companhia de artistas e intelectuais. Detestava a presença dominadora do Duque no platô e acreditava que Wayne usava a sua fama como uma arma, manipulando produtores, moldando narrativas e marginalizando qualquer pessoa que não alinhasse, incluindo o próprio Boone. Mesmo anos depois, muito tempo depois de terem deixado de trabalhar juntos, Boone, segundo consta, não escondia o seu desprezo.
Em entrevistas, alfinetou subtilmente o legado de Wayne, sugerindo que alguns atores deixam para trás arte, enquanto outros apenas deixam muito dinheiro nas bilheteiras. Embora nunca tenha mencionado Wayne diretamente nestas críticas, poucos duvidaram a quem se referia. Pessoas próximas de Boone disseram que, de todas as pessoas com quem se cruzou na sua carreira, produtores, realizadores, colegas atores, ninguém lhe despertou uma raiva tão visceral ou uma amargura tão duradoura como John Wayne. No final, o ódio de Boone por Wayne não era apenas uma pequena mágoa, era um símbolo das profundas divisões culturais e ideológicas que definiram grande parte de Hollywood em meados do século XX. Era a guerra entre a substância e o espetáculo, o método e o mito, a introspeção e a bravata. Para Boone, John Wayne não era apenas um rival. Era a personificação de tudo o que Boone considerava errado na indústria cinematográfica e, talvez, na própria América. Embora Boone e John tivessem colaborado e frequentado círculos semelhantes no cinema western, muitos ficaram surpreendidos com a ausência de Boone no funeral de Wayne, que teve grande impacto em 1979. A ausência gerou especulações, mas uma análise mais atenta da personalidade de Boone, da sua relação com Wayne e da sua saúde na altura pode oferecer alguma explicação. Boone e Wayne tinham uma relação profissional marcada pelo respeito mútuo, mas não eram conhecidos por serem amigos próximos. Contracenaram juntos em vários filmes, entre os quais Big Jake Mill e 971, onde Boone interpretou o vilão ao lado do herói Wayne. Embora a química entre eles no ecrã fosse inegável, a relação fora dele era mais reservada. Boone, um homem extremamente reservado e introspectivo, não era do tipo que procurava os holofotes em eventos públicos, especialmente aqueles com conotações pessoais ou emocionais. O seu comportamento contrastava muitas vezes fortemente com a personalidade extravagante de Wayne. Enquanto Wayne personificava o tradicional cowboy americano patriota, Boone era mais matizado, interpretando frequentemente personagens falhadas ou moralmente complexas e expressando visões liberais que entravam em conflito com a política conservadora de Wayne. Além disso, Boone nutria uma aversão de longa data ao espetáculo público e ao sentimentalismo. Tinha falado em entrevistas sobre o seu desprezo pelos aspectos mais performativos de Hollywood, incluindo a grandiosidade dos memoriais e das cerimônias. Para Boone, o luto era uma questão profundamente privada, algo que não deveria ser vivido perante as câmaras ou a imprensa. Talvez sentisse que assistir ao funeral de uma figura tão amplamente divulgada transformaria uma ocasião solene num circo mediático, algo que certamente queria evitar. Na altura da morte de Wayne, em junho de 1979, o próprio Boone não gozava de boa saúde. Tinha vindo a lidar com uma série de problemas de saúde, incluindo os primeiros sinais de cancro na garganta, que acabariam por contribuir para a sua morte apenas 2 anos depois, em 1981. A sua saúde debilitada pode ter limitado a sua capacidade de viajar ou de participar numa cerimônia longa e emocionalmente intensa. Mesmo que quisesse comparecer às suas limitações físicas, poderiam ter tornado isso impraticável ou doloroso. Além disso, Boone mudou-se para o Hawaii na década de 1970, procurando uma vida mais tranquila, longe da máquina de Hollywood. Lecionou teatro na Universidade do Hawaii e dedicou-se a projetos comunitários e ao teatro local. O distanciamento físico e psicológico de Hollywood pode ter contribuído para a sua decisão de não participar nos seus principais eventos, incluindo o funeral de um gigante do cinema como John Wayne. Boone tinha-se essencialmente afastado do círculo íntimo do mundo do entretenimento, e esse distanciamento estendia-se provavelmente a acontecimentos importantes que envolviam os seus membros. Por fim, vale a pena considerar o espírito independente e muitas vezes contestatário de Boone. Era conhecido por trilhar o seu próprio caminho, independentemente da opinião pública.
Se achasse que a sua presença seria vista como falsa, ou se simplesmente não partilhasse da idolatria pública por Wayne, talvez tenha optado por não ir por princípio. Boone nunca foi de fazer algo simplesmente porque era esperado dele. No final, a ausência de Boone no funeral de John Wayne pode ter sido devida a uma complexa combinação de razões pessoais filosóficas e físicas. Embora alguns possam ter interpretado isto como uma afronta, aqueles que conheciam Boone compreendiam que as suas ações eram frequentemente guiadas por um profundo sentido de integridade e introspeção. Para ele, o luto por um colega ator e ex-companheiro talvez fosse algo melhor vivido em privado, longe dos flashes e da atenção mediática. Richard Boone faleceu a 10 de janeiro de 1981, aos 63 anos, na sua casa em St. Augustine, Flórida. A sua morte foi o resultado de complicações decorrentes de um cancro na garganta, doença que enfrentou com o estoicismo e a determinação característicos. Conhecido pela sua voz grave e imponente e pela sua intensa presença no ecrã, Boone foi um fumador inveterado durante muitos anos, hábito que muitos acreditam ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da sua doença. Nos últimos meses de vida, o seu estado de saúde foi dado como debilitado, mas permaneceu em casa, rodeado de familiares e amigos próximos que lhe proporcionaram conforto e apoio durante os seus últimos dias. A morte de Boone marcou o fim de uma vida e carreira memoráveis que abrangeram décadas em Hollywood, na televisão e até na educação, onde lecionou representação durante um breve período. Fãs e colegas lamentaram a perda de um homem cujas interpretações deixaram uma marca indelével na televisão e no cinema. Americanos, especialmente no seu papel mais icônico como o enigmático paladino na série Western Have Gun Will Travel. Boone foi recordado não só pelas suas interpretações robustas e inteligentes no ecrã, mas também pelo seu intelecto apurado, opiniões fortes e dedicação à arte da representação. Após a sua morte, os restos mortais de Boone foram cremados e as suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico, na costa do Hawaii, conforme o seu desejo. Este ato teve um profundo significado pessoal para Boone, pois tinha vivido no Hawaii durante um período e nutria um profundo apreço pela beleza natural e riqueza cultural da ilha. O Hawaii foi um lugar onde encontrou paz e inspiração durante os seus últimos anos, e escolhê-lo como o seu local de descanso eterno foi um regresso simbólico a uma parte do mundo que ele amava profundamente. O lançamento das suas cinzas no Pacífico representou também uma despedida final e poética, um gesto tão ousado e livre como as personagens que interpretou durante a sua vida. Amigos e admiradores têm destacado a adequação desta homenagem, recordando o espírito aventureiro de Boone e a sua ligação vitalícia com os vastos e indomáveis elementos da natureza. Embora tenha partido, o legado de Richard Boone permanece vivo através das suas performances marcantes, do seu impacto no gênero western televisivo e das memórias preservadas por aqueles que o conheceram pessoal e profissionalmente. O seu local de descanso final, abraçado pelas ondas do Pacífico, serve como uma homenagem tranquila e intemporal a um homem que viveu e agiu com uma força e autenticidade inconfundíveis,